Olá pessoal, hoje eu gostaria de me apresentar para vocês, contar um pouquinho da minha trajetória profissional para que vocês entendessem o que eu fiz, como eu cheguei até aqui. Eu sou advogada, tenho 34 anos. Quando eu comecei a faculdade de Direito lá em 2003, com 17 anos, vindo de uma cidade de 6.000 habitantes, para Londrina, que para os meus padrões era uma cidade imensa, eu não tinha muita clareza do que eu ia me tornar. Eu tinha grandes planos, grandes expectativas, eu queria fazer coisas grandiosas. Nos primeiros dias de aula na faculdade, eu não tinha com quem ficar, eu não tinha onde ficar. Minha mãe não tinha condições de me bancar um aluguel aqui em Londrina e eu acabei ficando no alojamento da APP, minha mãe é professora, e fiquei lá até conseguir uma vaga em alguma república. E tava tudo certo, eu não tinha onde morar, não conhecia ninguém, estava numa cidade completamente estranha, mas estava feliz da vida, cheia de planos, cheia de expectativas, e comecei a trabalhar numa empresa de telefonia como atendente de call center. Fiquei até o terceiro ano da faculdade, quando eu comecei a sentir a necessidade de atuar na área. Eu precisava começar a fazer um estágio, eu precisava aprender como era ser advogado. A primeira oportunidade que apareceu de estágio era uma vaga em período integral. Na época eu estudava na parte da manhã, mas eu queria tanto fazer o estágio que eu decidi transferir a minha faculdade para o turno da noite. Então eu trabalhava no escritório como estagiária durante o dia, de manhã à tarde, e ia para a faculdade à noite. O escritório que eu trabalhava era um escritório que atuava muito fortemente com direito administrativo, assessorando municípios e Câmara de Vereadores. Isso me levou para uma outra área que eu também gostei muito de trabalhar, que foi direito eleitoral. Inclusive, uma das campanhas que eu mais gostei de fazer foi a de 2008, onde teve o histórico terceiro turno aqui em Londrina. Quando eu me formei, eu queria muito começar a trabalhar, então eu precisava tirar a OAB, consegui passar na primeira tentativa, e a primeira cliente que eu tive foi a minha avó, numa situação onde, depois que nós descobrimos que ela tinha câncer, o plano de saúde negou o tratamento para ela. E eu entrei com uma ação cautelar, pedindo para o juiz obrigar o plano de saúde a bancar o tratamento para minha avó. E eu me lembro de ter ficado a tarde inteira na porta do gabinete do juiz esperando por uma decisão, que no final das contas foi favorável. Ela fez o tratamento e infelizmente ela faleceu alguns meses depois, mas eu tô contando essa experiência para vocês porque foi uma experiência que me humanizou como profissional. Eu percebi que a dor do cliente que procura um advogado, ela é real, e o advogado precisa se conectar a isso. Em seguida, eu recebi um convite para ser procuradora jurídica do município de Sertaneja, que é a minha cidade do coração, onde eu fui criada. Foi um período muito positivo, muito rico da minha vida, e como profissional eu cresci demais, aprendi demais. Foi o momento em que eu estava realmente sem nenhum escritório de advocacia para me dar algum suporte, era só eu ali naquele momento, com 1 ano de formada. Então foi um período muito especial da minha vida, onde eu pude me aproximar ainda mais dos funcionários do município e também de trabalhadores seletistas, porque quando você é advogado de um município pequeno, você acaba virando referência, essas coisas acabam
se concentrando muito em você. Depois desses 2 anos que eu fiquei como procuradora jurídica em Sertaneja, eu me mudei para Curitiba, me casei. Curitiba abri um escritório com uma amiga minha da faculdade, que também atuava na área trabalhista, e nós começamos a atender essas demandas de sindicato, de servidor público, de trabalhador seletista. E nesse meio tempo eu tive filho, acabei me separando, e foi quando eu resolvi voltar para Londrina, que sempre foi a cidade que eu quis estar. Eu sentia muita falta daqui, eu queria estar perto da minha família, estar perto dos meus amigos. Era a cidade onde eu pretendia criar meu filho desde sempre. Graças ao processo eletrônico, eu consegui continuar atendendo os meus clientes de Curitiba e da região de Curitiba à distância. Vim para cá, conheci meu atual marido, me casei novamente, conheci meus outros 2 filhos, que são os meus enteados, que eu amo de paixão. E atualmente eu tenho mais de 1000 processos ativos. E como eu disse, graças ao processo eletrônico, eu consigo gerenciar todos eles. E eu senti a necessidade de vir para as redes sociais, justamente por conta do momento difícil e de instabilidade econômica que a gente está passando agora. E eu percebi que a falta de informação ou a informação errada, ela penaliza ainda mais o trabalhador. Então, o que eu puder fazer para levar informação sobre o que o trabalhador pode fazer para minimizar os impactos dessa crise na sua renda familiar, eu vou fazer, contem comigo. Eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo até aqui, convido vocês para ficarem ligados e me seguirem nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, e eu sempre vou postar algumas dicas e espero as sugestões de vocês também, para que eu esteja levando as informações que vocês querem receber, ok? Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!